queria que você estendesse as suas mãos para cá. Pai, no nome de Jesus, eu quero apresentar a vida do Samuel diante de Ti. Eu creio que o Senhor tem ministrado e falado ao coração dele de uma forma única, poderosa. Que o Senhor venha nos ministrar agora. Queremos estar com nossos ouvidos, com a nossa mente em Ti, para receber, Senhor, daquilo que o Senhor tem preparado para nós, que é a Tua palavra. Pai, que nos corta, que nos edifica, que nos transforma, nos exorta. É o que nós queremos nesta manhã, Pai. Guarda a Tua igreja, guarda o Teu filho, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do Samuel. Bom dia, irmãos, irmãs. Irmãos, é uma alegria estar aqui com vocês. E embora a gente brinque, né, de questão de denominação, no céu não vai ter placa, o reino de Deus é um só e a gente vai estar junto, né, louvando ao Senhor, adorando ao Senhor por toda a eternidade. Então, eu me sinto num corpo, que é o corpo de Cristo, na igreja do Senhor. Eu queria falar com vocês sobre o assunto do amor. Não existe uma igreja que ama se ela não for uma igreja bíblica. Não existe uma igreja que ama na prática, ama Deus, ama o próximo, se ela não conhece a palavra de Deus, se ela não entende da palavra de Deus. É por isso que a gente deve sempre estudar a palavra. O apóstolo Paulo, ele diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Deus soprou a sua palavra, usou homens para que escrevessem a sua palavra e para que nós fôssemos alimentados e guiados pela palavra de Deus. Se nós queremos ter uma prática correta, sermos uma igreja correta, a gente precisa ter um ensino correto da palavra de Deus. Precisamos beber das fontes, né, da fonte correta. Nós vivemos num mundo em que a gente recebe muitas informações. O tempo todo nós somos bombardeados com informações. E muitas vezes nós ficamos perdidos, porque fala-se defende-se uma ideia de um lado, defende-se outra ideia de outro. Mas graças a Deus que nós temos a palavra revelada a nós, que nos guia, que nos dirige, que nos orienta em dias tão difíceis como os dias que nós estamos vivendo, de pandemia. Então, se você quer ouvir mais a Deus, leia a palavra cada vez mais, se alimente dela. Pergunte, o que Jesus tem a me dizer hoje? O que Ele tem a me ensinar hoje? A palavra de Deus, ela nunca fica desatualizada, ela é sempre atual. Deus sempre tem algo a nos ensinar. E eu queria falar com vocês sobre vamos colocar um amor em prática. E o texto que eu quero ler com vocês, irmãos, é um texto em que Jesus, ele vai falar sobre o amor, e ele fala do amor recorrendo à lei de Deus, à palavra de Deus. E ele corrige ensinos falsos que eram propagados pelos fariseus, pelos religiosos da época. Então, nós vamos aprender com Jesus aqui. Se queremos ter uma prática correta, a gente precisa ouvir a palavra de Deus. Precisamos entender a voz de Deus, ok? Então, queria convidar os irmãos a abrir comigo a Bíblia em Mateus capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 38, do 38 ao 48. Mateus 5, do 38 ao 48. Muito bem, vamos lá. Ouvistes que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, está ao preço. Mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deite-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pede, e não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque, se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é vosso Pai
celeste. Irmãos, vamos orar mais uma vez para que Deus nos ilumine. Pai, nós fizemos a leitura da Tua palavra e clamamos, ó Deus, pela Tua iluminação, que o Senhor abra os nossos olhos, abra a nossa mente, para que compreendamos as verdades espirituais. Só o Senhor pode abrir os nossos olhos. Como foi falado aqui no início do culto, Senhor, falou do Espírito Santo, o Senhor nos deu o Teu Santo Espírito que habita em nós. E clamamos, fala conosco, incomoda o nosso coração, quebranta o nosso coração, Senhor, para que possamos viver para a Tua glória, para que possamos honrar o Senhor em tudo que a gente faz. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, de uns tempos para cá surgiu o termo cultura do cancelamento, certo? Nas redes sociais. E o cancelamento nada mais é do que uma punição nas redes sociais. Alguém se pronunciou, alguém falou algo que não pegou muito bem, logo um grupo de pessoas começa a cancelar essa pessoa na internet. E essa pessoa, ela se torna alvo de críticas severas, muitas vezes críticas à própria pessoa. E a gente observa palavras violentas, ofensas, palavrões, zombarias e tantas coisas. E nas redes sociais, pessoas são canceladas, são feridas, são difamadas. Muitas vezes envolve a família de quem é cancelado. E a internet, muitas vezes, se torna um grande tribunal. Alguém aqui já viu cancelamento? Alguém já cancelou alguém? Alguém já foi cancelado aqui? Nós vemos isso nas redes sociais. Mas quando eu olho para o texto aqui, Jesus nos chama a uma tarefa diferente, uma tarefa oposta, que é a tarefa de colocar o amor em prática. E eu quero falar desse amor hoje com vocês. Esse texto que a gente leu, ele faz parte do famoso Sermão do Monte. E no Sermão do Monte, Jesus ele está ensinando para nós qual é o perfil de quem faz parte do reino de Deus. Jesus começa o Sermão do Monte falando das bem-aventuranças, falando sobre as marcas, as qualidades que um cristão tem. E ao ter essas qualidades, ele é muito feliz. O texto avança. Jesus vai falar que ele não veio revogar a lei, mas ele veio cumprir. Jesus fala do homicídio, Jesus fala do adultério, Jesus fala de juramentos. E no texto que nós lemos, Jesus fala da vingança e do amor ao próximo. Então eu queria que nós refletíssemos nessa manhã sobre o que Jesus quer dizer com amor. Porque eu entendo que essa palavra amor, muitas vezes ela é distorcida na nossa sociedade. As pessoas muitas vezes entendem amor simplesmente como um mero sentimento, uma paixão, um afeto. Mas quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós entendemos que o sentido de amor, e é esse amor que nós devemos ter, ele é muito mais profundo. E ele não consiste em apenas um sentimento, mas é um amor que age, que é demonstrado na prática. Quem ama faz, quem ama age em benefício do outro. Quem ama mostra isso de maneira visível. E é isso que Jesus coloca para nós aqui no Sermão do Monte, em Mateus 5, 38 a 48. Então, eu queria que nós lêssemos mais uma vez o versículo 38 até o 42. Jesus vai falar do amor em prática. E esse amor, ele diz não à vingança. Vamos lá. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais ao perverso, mas a qualquer que te ferir na face direita, volta-lhe também a outra. E ao que quer demandar contigo e tirar-te a túnica, deixa-lhe também a capa. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, vai com ele 2. Dá quem te pede, não voltes as costas ao que deseja que lhe emprestes. Bom, Jesus ele cita uma lei que era muito comum nas civilizações antigas. Vocês conhecem, que era o olho por olho, dente por dente. Era uma lei das civilizações antigas, tinha na Babilônia, tinha em tantas outras culturas, tinha em Israel, tinha na lei islâmica. E Jesus, ele chega aqui no Sermão do Monte e diz, olha, nos tribunais,
olho por olho, dente por dente. Agora, para quem faz parte do reino de Deus, a lógica é diferente. O princípio não é o princípio do olho por olho, nem do dente por dente, mas é o princípio do amor altruísta. Esse amor que não é apenas um sentimento bonito, um afeto, como eu disse agora, mas é um amor que age. É um amor que se recusa a satisfazer o ódio através da vingança. Ódio, como eu falei no início, que muitas vezes é despejado nas redes sociais. Jesus não está falando aqui que a gente não deve procurar justiça. Se você foi ferido, se você foi machucado, entende que isso deve ser levado à justiça, não há nenhum problema aqui. O que Jesus tem proibido, o que Jesus proibiu aqui, é a gente tomar a lei em nossas próprias mãos. É você retaliar alguém, castigar alguém, através de palavras, através de atitudes. Talvez você olhe para mim e fale, mas Samuel, olha como está a justiça brasileira, a gente não consegue nada, parece que a justiça nunca está ao nosso favor. Mas nós, como cristãos, cremos que existe um juiz que é bom e que há de julgar todas as coisas. E o meu papel e o seu papel não é sermos juízes, é aplicarmos o amor e deixar a justiça para o nosso Deus. Ele é o juiz bom e justo. E a Bíblia mostra para a gente que haverá um dia em que Ele julgará todas as coisas. Tudo que foi feito nessa terra de bom e de ruim, Deus há de julgar. Então nós cremos e nós descansamos. Jesus aqui, olha como é interessante, Ele coloca exemplos aqui para nós de pessoas que procuram fazer o mal. Exemplos muito práticos do dia a dia. Jesus fala de uma pessoa que bate na face da outra, uma pessoa perversa. Jesus fala de uma pessoa perversa também que processa a outra na justiça, querendo tomar algum bem. Jesus fala de uma pessoa também perversa, forçando a outra a caminhar uma milha. Jesus fala de uma pessoa perversa pedindo dinheiro emprestado. Espero que não seja ninguém aqui. Em todos esses exemplos que Jesus dá, aqui no Sermão do Monte, Ele diz que um súdito do reino de Deus deve retribuir com o amor. Esse amor altruísta. Talvez você fale assim, mas como que eu vou colocar o amor em prática? Porque é tão difícil, Samuel. E eu digo para você que é mesmo, é mais fácil a gente falar sobre amor do que viver, né? Mas aqui no versículo 43 até o 45, Jesus nos ensina como colocar o amor em prática. Vamos ler mais uma vez? 43. Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. E aí o 45, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Jesus, aqui no Sermão do Monte, Ele denuncia ensinos falsos. Jesus mostra que os religiosos da época, os fariseus, eles ensinavam a palavra de Deus de uma maneira distorcida. Não se baseavam mais na lei de Deus, eles se baseavam em tradições. E no texto que nós lemos, Jesus, ele apresenta uma distorção da lei. Jesus fala, olha, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Pergunta, aonde que está escrito na Bíblia que nós devemos odiar os nossos inimigos? Em nenhum lugar. Mas os fariseus ensinavam e falavam, olha, é a lei de Deus, você ama o seu inimigo, o seu próximo e odeia o seu inimigo. E Jesus revela que esse ensino é um ensino falso, que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E nesse ensino a gente tem dois problemas. Primeiro, porque eles ensinavam, ame o teu próximo, e omitiam o como a ti mesmo. E esse como a ti mesmo, ele é importantíssimo, porque a Bíblia nos ensina a gente a amar o próximo da mesma maneira que eu sou alguém criado à imagem e semelhança de Deus. Da mesma maneira que eu sou alguém criado à imagem e semelhança de Deus, que deve viver com dignidade, com respeito, eu devo enxergar o outro da mesma forma. E pior, quando você fala, odeie o seu inimigo, o que isso pode resultar? O que isso pode produzir nas pessoas? Discriminação, é ou não é? Se eu entendo que o irmão que tem uma ideia X, ele é meu inimigo, eu vou evitar esse irmão. Ah, aquele lá defende ideia Y, eu vou evitar aquele irmão.
E Jesus ele coloca aqui que isso não tem nada a ver com a lei de Deus. Quem é o nosso próximo? Jesus vai responder. Quem que é o nosso próximo que nós devemos amar? Jesus responde aqui, o nosso próximo é qualquer ser humano. Pensa comigo, se Jesus manda a gente amar os inimigos, então não resta nenhuma pessoa que não deva ser alvo do nosso amor. É ou não é? Mas Samuel, ele tem uma crença diferente de mim. Mas Samuel, ele defende aquelas ideias políticas na internet que eu não suporto mais. Que absurdo. Jesus fala, ame o teu próximo. Ame o teu próximo. Mas pensa diferente de mim, Samuel. Jesus fala, ame o teu próximo. Mas está todo mundo cancelando, falando mal, eu vou lá falar mal também. Jesus diz, olha, para o súdito do reino de Deus é diferente. A gente ama. Nós seremos reconhecidos pelo amor que nós colocamos em prática. E Jesus mostra para nós aqui que esse amor é atitude, é ação. E esse amor ele deve ser manifestado em palavras, atitudes e orações. E eu queria parar aqui para meditar algo muito importante. Muitas vezes a gente fala, eu vou orar por aquela pessoa que me persegue. Lá no meu emprego, meu chefe, ou sei lá, qualquer pessoa. Mas muitas vezes Deus não vai mudar o seu chefe, não vai mudar aquela pessoa que pisa no teu pé, no teu calo. Muitas vezes quando a gente ora pelos nossos inimigos, Deus vai mudar o nosso coração. Vai fazer o nosso coração ser mais sensível. Já teve essa experiência? Alguém já teve essa experiência? Não é maravilhoso? Você ora e fala, Deus, eu não aguento essa situação. Nossa, estão me perseguindo na minha empresa, estão me perseguindo no lugar A, B ou C. E você ora e Deus vai trabalhando no seu coração. E você vai entendendo cada vez melhor o amor de Deus na prática. É isso que Jesus nos ensinou. A gente ama agindo, a gente ama a partir daquilo que a gente fala, a gente ama orando. E se vocês querem ver um exemplo desse amor, Jesus conta uma parábola para nós, que é a parábola do bom samaritano. Vamos dar uma lida nessa parábola? Lucas 10, 25. Abra comigo, por favor, Lucas 10, capítulo 25. Como que eu devo amar? Está aqui. Jesus sempre ilustra para nós. Lucas, capítulo 10, 25. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova, e disse-lhe, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou, o que está escrito na lei? Como interpretas? A isto ele respondeu, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse, respondeste corretamente, faze isto e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e veio a cair em mãos de salteadores, os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Casualmente, descia um sacerdote por aquele mesmo caminho, e vendo-o, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar, e vendo-o, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo-o, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Aí Jesus pergunta, qual destes 3 te parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei, o que usou de misericórdia para com ele. Então lhe disse, vai e procede tu, de igual modo. Irmãos,
O cristão é aquele que ama muito mais por aquilo que faz do que por aquilo que fala, pelo seu discurso. O que nós temos feito de prático, de visível, que demonstra o amor às pessoas à nossa volta, sobretudo aqueles que nos perseguem? Jesus nos ensina que, em todos os casos que eu citei aqui, da pessoa ferida, da pessoa que bate na face, de processar na justiça, que força a caminhar uma milha, que pede dinheiro emprestado, em todos os casos, Jesus não abre exceção. O princípio que a gente deve aplicar é o princípio do amor. É difícil? É. Mas a gente tem um modelo, a gente tem um exemplo perfeito. E eu quero falar desse maior exemplo de todos, de amor. Eu queria que você conferisse comigo aqui, do versículo 45. E a gente vai ler até o 48. Hoje é Bíblia na veia, hein? Parte B, tá? 45, lá em Mateus 5. Porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus está falando aqui para a gente reajustar o nosso foco. É difícil amar? Então Jesus fala, olhe para Deus, olhe para o Criador. Porque Deus, Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Jesus está mostrando aqui a característica do amor cristão. Uma delas é que é um amor sem distinção. Deus é bom com pessoas boas, justas aos nossos olhos, e injustos, pessoas ímpias. Deus tem sido bom, o sol nasce para todos nós, a chuva cai para todos nós. Então, a primeira característica do amor prático é um amor que não faz distinção. Agora, tem uma outra característica que Jesus coloca aqui, que o amor cristão, ele é um amor sem interesse. E Jesus, ele pergunta para os religiosos, pergunta para nós, que diferença a gente está fazendo se a gente ama apenas as pessoas que retribuem o nosso amor? Qualquer um pode fazer isso. E Jesus, ele vai citar dois grupos de pessoas que eram de muita péssima reputação. Eles não eram bem vistos. Uma dessas pessoas eram os publicanos, cobradores de impostos. Tinham a fama de corruptos. De fato, muitos eram corruptos. E aí Jesus fala, olha, vocês só amam aqueles que retribuem o amor de vocês de volta? Muito bem, até os publicanos que vocês consideram desprezíveis, eles também amam as pessoas que retribuem o seu amor de volta. E aí, Jesus cita um outro grupo de pessoas, os pagãos. E aqui no contexto, eram aqueles que não eram judeus, que não tinham a religião dos fariseus. Jesus fala, olha, vocês só conseguem amar aqueles que amam vocês de volta? Até os pagãos fazem isso. Até os ímpios fazem isso. E eu queria colocar essa pergunta para nós hoje, nessa manhã. Qual diferença nós temos feito, ou que diferença fazemos, se nós amamos apenas as pessoas que retribuem o nosso amor? Até aquelas pessoas que a gente não tem muita afinidade, que nós não gostamos, que nós desprezamos, até elas amam aqueles que retribuem o seu amor, que amam de volta. Percebe como Jesus aqui, ele é contracultural? Enquanto a gente ouve aí no mundo falando, olha, se a pessoa te amar, você ama também. Jesus fala, ame a todos. Ame a todos. Somos chamados por Deus para agirmos na contramão do mundo, expressando o nosso amor sem interesse e sem distinção. E agora a gente chegou numa parte muito importante, que a gente tem um exemplo aqui agora de Jesus. Se Jesus só ensinasse, desse um discurso bonitinho, eu até ia ficar meio suspeitando, Jesus, que discurso maravilhoso, de amor. Mas quando a gente olha para a vida de Jesus, do nosso Salvador, a gente vê que ele demonstrou esse amor prático, porque a Bíblia fala que Jesus, ele permaneceu calado quando ele foi agredido, quando ele foi humilhado, quando ele foi ofendido.
Colocaram em Jesus, vocês sabem muito bem, uma coroa de espinhos, colocaram um manto imperial nele, um cetro, e zombaram de Jesus, falando: salve-se, rei dos judeus. E o que Jesus fez? Nada. Poderia ter feito? Poderia, Deus, né? Nada é impossível para ele, mas ele mostrou com o seu exemplo. Ele permaneceu calado. E tem mais, sabe que a Bíblia fala? Que Jesus, ele não morre por amigos. Jesus, ele morre por inimigos. Porque a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 10, que nós, no pecado, nos tornamos inimigos de Deus. O pecado nos torna inimigos de Deus. Mesmo nós estando nessa condição de inimigos de Deus, Jesus vai à cruz. Jesus sofre por amor a nós. É claro que ele nos tornou amigos dele. Jesus nos conectou com o nosso Criador, com Deus. Ele morre por inimigos. Tem um autor que eu gosto bastante, o Bonhoeffer, ele diz que Jesus Cristo, ele é o amor que sofrendo e obedecendo, ele vai à cruz. Então nós temos um padrão, a gente tem um padrão claro, que é Jesus Cristo. Ele nos amou primeiro, por isso nós amamos a Deus, por isso nós amamos ao próximo, por isso nós deixamos a justiça nas mãos dele. Ele é o justo juiz. Eu queria fazer algumas aplicações para a igreja aqui, depois de ter falado sobre esse texto. Eu quero perguntar à igreja, de que maneira a Rios tem colocado o amor em prática? Se vocês têm colocado, glória a Deus por isso. Eu não sei, mas eu queria deixar algumas sugestões para a igreja, como desafio. Sinta-se desafiado. E quando eu coloco esse desafio, não é só para vocês, é para o Samuel também. Então, como que a gente pode colocar o amor em prática? Número 1, pregue o evangelho aos familiares, amigos, conhecidos. Não existe amor maior do que você anunciar Jesus para uma pessoa. Falar para ela da eternidade, falar para ela que a vida aqui na terra, ela é muito breve, muito curta. E que haverá uma eternidade, com Deus ou sem Deus. Se você ama alguém, se você ama seu familiar, se você ama amigos, pessoas do seu trabalho, fale de Jesus para ela. Talvez você fale assim: mas Samuel, eu me confundo tudo na hora de falar, eu não consigo falar, eu gaguejo. Peça estratégias para Deus, para que você fale de uma maneira natural, para que numa conversa, algum colega seu pergunte para você: mas por que você tem essa vida? Por que você vive de maneira diferente? Qual que é a razão de tudo isso? Por que está todo mundo fazendo aquilo que é errado, você faz o que é certo? Por que você é uma pessoa que aparenta ter uma paz no seu coração, você é alegre, mesmo em momentos de tribulação? E aí você fala de Jesus, você prega sobre Jesus. Tem um pastor que falou algo interessante esses dias, ele falou: olha, fica sempre com um versículo guardado aí na manga, que Deus te deu a oportunidade, você usa esse versículo e prega Jesus. João 3,16, comece por ele: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e você fala, olha, esse versículo, ele mostra o amor de Deus. 2, acolham as pessoas necessitadas. Nós estamos vivendo dias difíceis por conta da pandemia. Muitos perderam empregos, nós temos enlutados. Então que essa igreja possa ajudar aquele que precisa. A igreja, ela passa por momentos de crise, no sentido financeiro, mas nós sempre podemos ajudar alguém que está pior. Financeiramente, com alimento, você vai ao mercado, ao invés de comprar um pacote de feijão, você compra 2, eu vou abençoar. Você viu que está frio, pega uma blusa, coloca uma blusa lá com você, fala: vou levar essa blusa aqui, se eu encontrar alguém, eu vou lá e eu entrego. Nós devemos mostrar esse amor na prática. Acolham os necessitados dessa região. Quem são as pessoas vulneráveis aqui? Idosos? Pessoas em situação de rua? Quem são essas pessoas? O cristão é aquele que acolhe os necessitados. 3, ajudem na obra missionária. Nós temos uma missão que é expandir o reino de Deus, falar do reino de Deus em lugares que ainda não conhecem do amor dele.
Então, que você entenda que você é um missionário e que você pode ajudar aqui, você pode ajudar em oração na sua casa, você pode ajudar, de repente, algum missionário que está em algum campo. Olha, eu tenho R$20 aqui, eu vou ofertar na vida desse missionário que está lá, está passando dificuldade. Ou aqui na igreja, projetos missionários, é uma maneira de nós colocarmos em prática o amor que Jesus nos ensinou. Quarto, orem por aqueles que, por vezes, querem o mal de vocês. Muitas vezes, a igreja ela é perseguida. Às vezes, pessoas que reclamam da igreja, a igreja faz barulho, e muitas vezes querem ver que a igreja é fechada. Então, o cristão, qual que é a reação dele diante disso? É orar. Orar para que Deus trabalhe no nosso coração, na nossa paciência, na nossa vida, certo? Orar para que Deus mude a vida daquele que também está perseguindo a igreja local. Ore. Quando nós trabalhamos, mas quando oramos, Deus trabalha. Próximo, como é que a gente pode demonstrar esse amor prático? Sirva, meu irmão, minha irmã, sirva aqui na igreja. Não seja só um lustrador de banco, se bem que a cadeira não é de madeira, mas tinha essa frase, né? Não para de ficar lustrando o banco, se envolva na obra do Senhor. O que você sabe fazer de bom? Sabe cozinhar? Maravilha! Fala, eu vou dedicar um sábado à tarde aqui para cozinhar para a criançada, fazer aquele trabalho missionário. Sabe cantar? Fala com o Marcelo. O que você sabe fazer? Todos nós temos dons, talentos, habilidades que Deus nos deu. Não se sinta pequeno. Não fuja da responsabilidade. Deus quer você trabalhando na sua obra. Dedique o tempo que você tem. De repente você fala, mas Samuel, eu trabalho de segunda a sábado, não tenho tempo para nada. Você fala, então eu vou dedicar meia hora. Pastor, eu vou meia hora aqui, eu vou vir mais cedo, vou ajudar aqui a arrumar as coisas. Se envolva, sirva. Se você faz parte do reino de Deus, você foi chamado a servir, a trabalhar na obra dele, ok? Não deixem só nas mãos da liderança. Todos nós temos papéis a cumprir aqui no reino de Deus, temos trabalhos a exercer. Então, se você já sabe que você é bom de fazer as suas habilidades, então vá lá, trabalhe. Se você não sabe ainda, ore, fale com a liderança. Olha, preciso de um trabalho, preciso servir aqui na obra de Deus, ok? E agora eu queria fazer uma aplicação para o crente agora, para você. Fiz para a igreja, agora para o crente. De que maneira você tem reagido às pessoas que lhe fazem o mal? O ensino cristão é que você ame. E eu tenho algumas práticas aqui para te falar. Primeiro, cultive o hábito de orar, como a gente já falou. Segundo, peça para Deus te dar oportunidades para você amar aquelas pessoas difíceis. Fala, Deus, eu não quero fazer algo só fingido, só mascarado, algo que não é sincero. Me dá oportunidades, Deus, para eu amar essa pessoa. E agora eu queria falar para aquele que não é crente. Não sei se não tem não crente aqui, mas se tiver, eu queria que você ouvisse. E você que é crente, você vai ouvir também, para você falar para o não crente, tá bom? Deus está dando a oportunidade de você ouvir essa mensagem. Primeiro, para você entender que Deus te ama. Se você está aqui, Deus te ama. Ele está te dando a oportunidade de você ouvir e perceber como Deus, Ele demonstra esse amor prático. Demonstra enviando Jesus na cruz, para que a gente seja livre da condenação eterna. Para que a gente tenha o privilégio de ser chamado filho de Deus. A gente ama, a gente coloca o amor em prática, porque antes Deus nos amou, Deus nos alcançou, Deus nos transformou. Então, por isso que a gente ama. 1 João 3,1 diz, vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e de fato somos filhos de Deus. Então, ao não crente, eu espero que você chegue na presença de Deus, em arrependimento. O pastor Marcelo falou que Deus não despreza um coração quebrantado e contrito, e que você possa crer em Jesus, crer no amor dele por você, e saber que no dia do juízo final, do julgamento final,
a sua dívida já está paga, porque Jesus pagou a sua dívida. Olha que bênção. Nós não somos merecedores de nada. Jesus nos amou, Jesus nos alcançou. Você quer um motivo para se alegrar hoje? Você foi alcançado por Jesus. Olha que bênção. A gente tem dificuldades nessa vida, muitas dificuldades, mas elas são temporárias, porque é uma eternidade ao lado de Cristo, da presença de Deus, que nós vamos desfrutar, nós vamos adorar. A gente estava aqui louvando a Deus, que coisa maravilhosa, a gente louvar o Senhor. Agora pensa na eternidade, que não vai ter doença, não vai ter pecado, a gente não vai ter limitações físicas, limitações de horário. Estaremos na presença de Deus, louvando a Ele, servindo ao Senhor. Que isso possa despertar o teu coração, que isso possa mover o teu coração, a eternidade. Eu dou aula de ensino religioso numa escola, e eu sempre pego o canetão e falo assim, ó, faço um pontinho na lousa, pá. Falei, ó, a sua vida aqui na terra é esse pontinho, pá. Você nasce, vai crescendo, estudando, trabalhando, tem a sua família, morre, acabou, aqui. Mas existe uma linha que tem começo, mas não tem fim. Essa linha que tem começo e não tem fim é a eternidade. E aonde você quer passar a eternidade? Com Deus ou sem Deus, ou longe dEle, da presença dEle. Então que a eternidade possa mover o seu coração para evangelizar, para colocar o amor em prática. Bom, irmão, Jesus ele chama a gente a dizer não à vingança e a colocar em prática o amor sacrificial, um amor que não tem restrição, um amor que não tem interesse, um amor que não tem discriminação. E eu gosto de uma frase muito interessante de um autor chamado Alfred Plummer. E ele diz assim, que retribuir o bem com o mal é demoníaco. Então, alguém te faz o bem e você retribui com o mal, o Plummer fala, isso é demoníaco. Retribuir o bem com o bem é humano, qualquer um faz. Receber um presente, você fala muito obrigado, de repente você quer fazer alguma coisa para retribuir. Agora, retribuir o mal com o bem é algo divino. E eu quero dizer que você já tem o Espírito Santo, que molda o nosso coração, que nos faz parecidos com Jesus. Então você tem a capacidade de amar, inclusive aquelas pessoas difíceis. E nesse momento eu queria que a gente orasse por isso, para que Deus nos impulsionasse a amar, a sair só da parte do sentimento, a parte do afeto, mas de prática, você amar aquela pessoa difícil, e falar, Jesus, me ajuda. A gente sempre tem alguém, né, em mente. Então eu queria que você pensasse nessa pessoa agora, e nós vamos orar, e falar, Senhor, me ajuda a amar, a colocar esse amor em prática, esse amor que o Senhor nos ensinou. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, porque o Senhor é aquele que muda o nosso coração, o Senhor molda o nosso coração. Obrigado porque o Senhor nos fez parte do teu reino, o reino de Deus. Nós não temos nenhum mérito nisso, Pai, mas foi pela graça do Senhor Jesus, pela tua misericórdia. Obrigado, Pai, porque o Senhor olhou para a nossa miséria, olhou para o nosso pecado, para a nossa pecaminosidade, o Senhor nos amou. O Senhor nos amou, Pai. O Senhor nos amou. Ó Deus, nos ajude a amar as pessoas à nossa volta. Pessoas difíceis, pessoas que muitas vezes querem o mal. Ó Deus, nos ajude a retribuir o mal com o bem. Ó Deus, tem misericórdia da nossa vida. Que possamos, Pai, ser luz. Enquanto o mundo age de um jeito, cancelamento, práticas egoístas, nós somos chamados a agir de maneira diferente, Deus. Nos ajude a amar, a começar na nossa casa, na nossa família, pessoas difíceis. Ajuda, Senhor, a amarmos
cônjuge, os filhos. Nos ajuda, Senhor, a amar aquelas pessoas, ó Pai, que a gente quer longe. Quebranta o nosso coração, ó Deus, para que a gente não fique vivendo apenas no discurso bonito, maravilhoso, mas para que a gente coloque em prática a Tua palavra. Ó Deus, nos dá sede pela Tua palavra, nos dê vontade, Pai, para que a gente possa nos alimentar do Senhor, que o Senhor seja o primeiro, que o Senhor seja o mais importante, que nós sejamos movidos pela Tua palavra, pelo Senhor, e não por aquilo que escutamos, ó Deus, por aí, na internet, no mundo. Nos ajude, Senhor. Sem o Senhor nós não podemos fazer absolutamente nada. Nada. Precisamos de Ti. Ó Deus, nos dá sensibilidade. Nos dá sensibilidade, Pai. Ó Deus, tira a dureza do nosso coração. Tira essa religiosidade ruim, que muitas vezes nos acomoda. Ó Deus, dá forças aos meus irmãos, durante a semana, a colocar esse amor em prática. Deus, não tem como a gente não amar quando a gente olha para o Senhor, quando a gente olha para a Tua bondade, para a Tua misericórdia. Deus, quem somos nós se não fosse o Senhor na nossa vida? Quem somos nós, Pai? Senhor, muito obrigado. Nos ajude. Eu queria que nesse momento, você, aí no seu lugar, fizesse um compromisso. Falar: Senhor, eu preciso amar meu pai, preciso amar minha mãe, preciso amar meu filho, minha filha, meu cônjuge, preciso perdoar. Coloca isso diante do Senhor. Coloca isso diante dEle. Faça um compromisso diante do Senhor. Fala: Deus, eu não quero amar só de sentimento, não. Eu quero sair. Amanhã, segunda-feira, eu não vou estar aqui com os meus irmãos, não vou estar aqui com a música, mas o Senhor vai estar comigo. E que o Senhor me ajude a amar, a colocar o amor em prática. Ore por essa pessoa agora, nesse momento. Se há falta de perdão, fala: Senhor, me ajuda a perdoar. E se é difícil perdoar, lembra de Jesus, maior exemplo de amor, maior exemplo de bondade, de misericórdia. Vamos ficar em pé.